Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 6 e verso 15 na Bíblia Almeida século 21. Aqui está um estudo bíblico sobre Apocalipse 20 verso 6, conforme solicitado, seguindo uma perspectiva teológica protestante e incluindo cruzamentos bíblicos relevantes. Introdução. Apocalipse 20 descreve um período de 1000 anos durante o qual Satanás está preso e os mártires de Cristo reinam com ele. O versículo 6, em particular, destaca a bênção e a santidade daqueles que participam da primeira ressurreição. Este versículo crucial oferece uma visão da condição privilegiada dos salvos e seu papel especial no reino vindouro de Cristo, contrastando com o destino final dos ímpios. É fundamental para compreender o tema do julgamento e recompensa encontrados ao longo do capítulo. Contexto histórico. O livro de Apocalipse foi escrito num período de intensa perseguição aos cristãos. A linguagem simbólica e apocalíptica era uma forma de encorajar os crentes a permanecerem fiéis em meio ao sofrimento, garantindo-lhes a vitória final sobre as forças do mal. A figura do dragão, Satanás, a besta e o falso profeta, versículo 10, representam os poderes terrenos que se opõem a Deus e ao seu povo. A promessa de um reinado de 1000 anos com Cristo, versículo 4, oferecia uma esperança poderosa aos cristãos perseguidos, garantindo-lhes que o sofrimento presente seria recompensado com uma glória futura. O Apocalipse faz alusão à crença comum de que os mortos aguardavam a ressurreição e o julgamento finais, versículos 12 e 13. O capítulo culmina com o julgamento final e a derrota definitiva do mal, versículos 10 e 14 ao 15. Interpretação. Apocalipse 20 verso 6 proclama a bem-aventurança daqueles que participam da primeira ressurreição. Dentro de uma perspectiva protestante e trinitária, a primeira ressurreição geralmente é interpretada de duas maneiras principais. Ressurreição espiritual. Alguns interpretam essa ressurreição como a regeneração espiritual que ocorre quando uma pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador. Através da fé, o crente ressuscita da morte espiritual para uma nova vida em Cristo. Efésios 2 versos 5 e 6. Estes são abençoados porque a segunda morte, a separação eterna de Deus, não tem poder sobre eles. Eles servem a Deus como sacerdotes, um conceito também encontrado em 1 Pedro 2 verso 9, e reinam com Cristo, tanto em suas vidas presentes através de sua influência no mundo quanto, mais plenamente, no reino eterno. Ressurreição da alma. Outra interpretação é que aqueles que foram mortos por sua fé em Cristo desfrutam uma ressurreição imediata de sua alma, desfrutando da presença de Cristo no céu e reinando com ele. Isso pode acontecer durante o período dos 1000 anos. Em ambas as interpretações, a ênfase está na garantia da salvação e na promessa de um relacionamento íntimo e eterno com Deus através de Cristo. O versículo destaca a importância da fé em Jesus e da fidelidade ao seu evangelho, mesmo diante da oposição e da perseguição. Ele encoraja os crentes a viverem vidas santas e dedicadas a Deus, confiando na promessa da vida eterna e na vitória final sobre o mal. O tema central é a redenção e o senhorio contínuo de Cristo. Referências cruzadas. João 5 versos 24 ao 29. Eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não se admirem disso, pois está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Este trecho conecta-se ao conceito de ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação, fornecendo um contexto mais amplo para entender a primeira ressurreição como um evento que leva à vida eterna. 1 Pedro 2 verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo ressalta o conceito de que os crentes são um sacerdócio real, um tema que também aparece em Apocalipse 20 verso 6. Isso significa que eles têm acesso direto a Deus e são chamados para servi-lo e representá-lo no mundo. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 15, Almeida século 21. Introdução. Apocalipse 20 verso 15, inserido no clímax do capítulo, é uma declaração solene sobre o destino final daqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida.
Após a derrota de Satanás, o julgamento final diante do grande trono branco revela a separação eterna entre os salvos e os perdidos. Este versículo, em particular, serve como uma advertência final e categórica sobre a importância da salvação em Cristo. É um lembrete da gravidade da escolha entre vida eterna e condenação eterna. O capítulo descreve um período de 1000 anos, o reino de Cristo, a libertação e derrota final de Satanás, a ressurreição para o julgamento e finalmente, o destino eterno dos ímpios. Contexto histórico. O livro de Apocalipse foi escrito num período de intensa perseguição aos cristãos pelo Império Romano. A imagem do lago de fogo evoca a severidade do julgamento divino, algo compreensível para aqueles que enfrentavam a morte por causa da sua fé. A crença num livro da vida era comum no pensamento judaico e cristão, simbolizando aqueles que pertencem a Deus e estão destinados à vida eterna. O uso de imagens apocalípticas, com dragões, bestas e julgamentos, era uma forma de comunicar verdades espirituais profundas de uma maneira que os leitores originais pudessem entender, mesmo sob censura e opressão. O capítulo 20 em si, com seu tema do reino milenar, tem sido interpretado de várias maneiras ao longo da história cristã, mas a realidade do julgamento final e a importância da fé em Cristo permanecem como temas centrais e universais. Interpretação. Apocalipse 20 verso 15, dentro de uma teologia protestante trinitariana, enfatiza a soberania de Deus no julgamento final e a centralidade de Cristo para a salvação. O livro da vida representa o conhecimento prévio de Deus daqueles que o receberam como Senhor e Salvador através de Jesus Cristo e pela graça, não por obras. Efésios 2 verso 8 e 9. A condenação ao lago de fogo significa a separação eterna de Deus, uma consequência direta da rejeição de Cristo e da sua oferta de redenção. Este versículo sublinha a necessidade urgente de arrependimento e fé em Jesus, pois o julgamento final é inevitável e as suas consequências são eternas. Para os crentes contemporâneos, Apocalipse 20 verso 15 serve como um lembrete constante da importância de viver uma vida que honre a Cristo e de partilhar o Evangelho com aqueles que ainda não o conhecem. Ele nos incentiva a uma autoavaliação contínua da nossa fé e do nosso compromisso com Deus, e a buscarmos viver de acordo com sua vontade. A realidade da vida e da morte eternas deve ser uma motivação para vivermos vidas santas e frutíferas, e para sermos luz no mundo. Referências cruzadas. Filipenses 4 verso 3. Sim, peço também a você, leal companheiro de jugo, que ajude essas mulheres, pois lutaram lado a lado comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e meus outros colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Este versículo demonstra que a ideia de um livro da vida era familiar aos primeiros cristãos e conectada àqueles que eram fiéis no serviço a Cristo. A menção de Paulo aos nomes dos colaboradores no livro da vida reforça a segurança da salvação para aqueles que perseveram na fé. Mateus 25 verso 41 e 46. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos, para a vida eterna. Esta passagem do julgamento das ovelhas e bodes, nos evangelhos, nos mostram a separação entre os justos e injustos e o destino dos injustos é o fogo eterno assim como o lago de fogo em Apocalipse 20 verso 15. Esta ligação ajuda a entender que fogo eterno se refere à separação eterna de Deus. Estes versículos, juntamente com muitos outros, ajudam a pintar um quadro completo da justiça e da misericórdia de Deus. Deus oferece a salvação gratuitamente, mas também deixa claro que há consequências eternas para aqueles que rejeitam sua oferta.